Estamos de volta com um assunto também importante. Olha aqui, ó, minha voz. Já tem 3 dias que vocês me acompanham aqui com essa voz desse jeito, gente, porque o clima mudou, a umidade aumentou, com isso doenças respiratórias, né, viram um ponto de atenção na saúde pública. E o período é marcado pela maior circulação de vírus, o que superlota aí hospitais e consultórios. Crianças e idosos, pessoas com comorbidades sofrem ainda mais nessa época do ano. E para tirar todas as nossas dúvidas e orientar melhor, principalmente na prevenção, para evitar que a gente fique assim, aqui no estúdio, o médico pneumologista, Dr. Sebastião Costa. Seja muito bem-vindo, Dr. Sebastião, ao nosso programa. Bom dia. Doutor, por que nessa época, a gente falou, a umidade, né, sobe, mas por que nessa época, essa circulação assim, do vírus, a gente costuma ver pessoas mais doentes? Primeiro vamos falar de doenças respiratórias nessa época do ano. Pode ser viroses, está cheio os hospitais, e pode ser também alergia respiratória. Por exemplo, vamos tentar definir aqui de uma maneira bem objetiva para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, possam entender isso. Os sintomas de uma virose são exatamente iguais aos sintomas de uma rinite alérgica. Tosse, espirro, coriza, entupimento do nariz. O que é que vai diferenciar uma virose de uma alergia respiratória? Importante. A virose, você tem ou febre, ou febrícula, ou dor no corpo, ou uma moleza no corpo no início dos sintomas. 1 dia, 2 dias, no máximo, você fica mole, já acho que eu vou adoecer. Se tiver febre, tem o vírus. Febrícula, exatamente. Se tiver febre, tem infecção. Nessa época do ano, como as viroses chegam com toda a força, a gente bota a culpa na virose. Mas pode ser uma infecção bacteriana também, né? Mas vamos falar de virose, que é uma coisa bem mais presente, mais prevalente nesse momento, né? Então, se tiver febre, dor no corpo, moleza no corpo, indisposição, 1 dia, isso já é uma virose. E como é que a gente vai definir uma rinite alérgica? A rinite alérgica, ao invés da febre, tem coceira, nariz, olho, garganta. Você está com sintomas aí muito parecidos com uma alergia respiratória. Se você teve moleza no corpo, lá no começo dessa história aí, isso aí é uma virose. O que é que a gente precisa fazer para definir? Quando um paciente chega no meu consultório com esses sintomas, eu digo que eu tenho alguma dúvida, eu digo, me diga uma coisa, você conhece alguém ao seu redor que teve esses sintomas? Ah, tá, lá em casa tem uma pessoa assim. Eu já sei que é virose, porque é virose altamente transmissível. Isso. Para eu saber se é uma rinite alérgica, aqueles sintomas, eu pergunto, me diga uma coisa, teu pai ou tua mãe tem isso aí? Porque eu sei que rinite alérgica é altamente genético. Não, e é importante, até porque às vezes a gente acha que está com a rinite alérgica, quem tem, né? Eu tenho sinusite, por exemplo. Às vezes eu acho, eu estou com sinusite, não estou. Vou ter contato com criança, ter contato com meus avós que são idosos e aí transmite sem necessidade nenhuma. Então, ficar atento a esses sintomas que o senhor falou, de extrema importância. Né? A alergia tem outro detalhe, né? A alergia é muito recorrente. Sim. Vai e volta, vai e volta. Essa época do ano é mais presente virose e alergia respiratória, porque o influenza, por exemplo, dá uma volta ao mundo. Lá no fim do ano ele passa lá pela Europa, pela Ásia, e quando é no começo do inverno aqui no Brasil, começa a aparecer o influenza. Então é sazonal, é sempre mesmo no ano, as mesmas datas. Abril, maio, chega por aqui. Por isso que as vacinações para as pessoas que têm comorbidades e idosos contra a influenza é em março, fim de março para começo de abril, que é quando está chegando aqui. Mas o que está acontecendo que tem tanta virose esse ano? Muito mais do que todos os outros anos. Priscila, de 10 pacientes que chegam na minha frente, no meu consultório, 5 é virose. É impressionante. Por que isso? Porque a virose chegou com toda a força lá na Europa o ano passado. Antecipou. Resultado, pegou as pessoas aqui no Brasil sem a cobertura vacinal. Mudou aí. O que era já esperado foi totalmente ao contrário. Chegou antes da vacina. E aí aumentou muito os casos de influenza. E por isso que tem muita gente, não só nos serviços de pronto atendimento, mas nas UTIs. Pessoas idosas com comorbidades, com influenza, porque não se vacinou. É muito complicado. Eu já ia perguntar isso, doutor Sebastião, por que as vacinas avançaram? Campanhas também. Vacinas salvam vidas, gente. Não deixe de se vacinar. Toda vez que eu vou fazer alguma reportagem lá no centro de vacinação, eu tomo alguma vacina. Eu já aproveito para tomar minha vacina. Então, avançou, tem mais vacinas e mesmo assim a gente vê crescendo esse número de casos de síndromes respiratórias. Não é isso? Tem algum motivo, além desse, de ter sido diferente aí do esperado, né? A chegada aqui no Brasil. Ah, tá. Mas primeiro é preciso saber uma coisa muito importante, é a educação da sociedade, das pessoas, né? É preciso, por exemplo, uma pessoa que tem um avô ou um pai já idoso,
Não deixa entrar ninguém lá tossindo ou espirrando, porque pode ser uma virose e essa virose vai ser transmitida, porque a capacidade de transmissibilidade das viroses é extremamente importante dentro desse contexto. Não pode. A tosse, o espirro e até o falar próximo, você está transmitindo essa pessoa. E outra coisa, não levar pessoas idosas com comorbidades para lugares onde existem aglomerações. Essa época de São João, então, né? Época de São João. Foi bom você falar nisso, para a gente falar um pouquinho também sobre a alergia respiratória. Sim. Porque eu faço alergologia e faço pneumologia, né? Meus pacientes que estão muito bem obrigados durante todo esse período, eles tomam vacinas contra alergias, está muito bem. Mas chega o período de São João, as mudanças bruscas de temperatura e a fumaça das fogueiras vai desenvolver espirro, coriza, entupimento, coceira, tosse, chiado e cansaço. A alergia respiratória, quando eu falo isso, Priscila, eu estou falando em rinite alérgica e asma brônquica, que é uma doença só, você não pode separar. São irmãs gêmeas. As duas têm uma base alérgica e têm uma base genética. Entendeu? Então, nessa época do ano, pessoal, se você tem alguma rinite, alguma tosse, chiado, cansaço, evite fumaça, pelo amor de Deus. Não é à toa que já foi proibido, né, doutor Sebastião? Porque isso faz um mal danado para a saúde. Mas quem tem casa em sítio, casa em fazenda, faz. Agora, gente, você tem que pensar, se você aí está com sua saúde em dia, você não tem alergia, não tem comorbidade nenhuma, tudo bem, mas às vezes você leva seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, às vezes seu filho, que tem algum problema ali respiratório, aí termina o São João doente, ninguém sabe por que está doente. Exatamente. Deixa eu falar outra coisa que eu acho importante, sabe, Priscila? As alergias respiratórias chegam mais nessa época do ano, porque nessa época do ano as pessoas se fecham mais no quarto. E quem produz alergia respiratória, rinite e asma, são os ácaros, que adoram escuridão. O que é que eu recomendo a todo paciente meu nessa época do ano? Chegou o sol, deixa entrar luminosidade no seu quarto. Porque os ácaros, quanto mais escuro for o seu quarto durante o dia, mais vai ter alergia à noite. Muda até o cheiro da roupa, né, doutor Sebastião? Tudo muda, fica úmido. Por causa dos fungos, que também dá muita alergia. Tem uma coisa interessante, né? Fungos e ácaros são os grandes responsáveis. 80% das alergias respiratórias, quando eu falo isso, eu falo espirro, coriza, entupimento, coceira, tosse, chiado e cansaço. Asma e rinite. São provocados pelos ácaros e os fungos. Só que os ácaros se alimentam de fungo. Quando você sentir um cheiro de mofo, você começar a espirrar, saiba que ali tem ácaro e tem fungo. Porque o ácaro se alimenta de fungo. Entendeu? Então, nessa época do ano, vou repetir, pessoal, deixe entrar sol no seu quarto se você tiver qualquer tipo de alergia. Abra uma janela. E abra a janela e abra o guarda-roupa. Sim. Porque quanto mais tempo o guarda-roupa estiver fechado, mais vai ter fungos lá, que os ácaros vão chegar lá também. É abrir o guarda-roupa e começar a espirrar. Quem está me ouvindo e que tem alergia respiratória está sabendo disso. Solzinho entra, até vitamina D você aí recompõe. Doutor Sebastião, tem vacinação que a gente até trouxe semana passada aqui no nosso programa, de vacinação já em gestantes, né, desde o ano passado, contra várias doenças respiratórias que já protegem as crianças, inclusive o vírus sincicial. Já evita. Tem ele, que a gente fala bastante, mas tem outros tipos de vírus aí que são comuns nessa época. É interessante essa pergunta. Existe o resfriado comum, que é uma virose mais bem comportada, sem grandes agressividades ao paciente. 200 vírus diferentes provocam o resfriado comum. Sim. Mas tem 4 que são mais agressivos e mais violentos, que é preciso ter muito cuidado com as pessoas idosas com comorbidades. Quais são eles? Já presta atenção, 4 piores 4 aí. 4 piores. Sincicial respiratório, que existe no SUS para gestantes. Da Covid, SARS-CoV-2, que é muito conhecido. O influenza e um chamado rinovírus. Esses 4, minha gente, gosta muito de mandar para a UTI pacientes idosos e com cardiopatias, insuficiência renal, diabetes, diabetes, enfisema, asma brônquica. Essas pessoas, nessa época, não precisa ter muito cuidado, porque qualquer virose dessas 4 vai colocar ele numa UTI. Gente, que informação importante aí pra gente, esses 4 vírus aí, ó. A gente vê tanta criança, doutor Sebastião, em UTI, tanta criança. Muito. Né? Como nunca se viu antes e com tanto tratamento e informação que a gente tem hoje, é como o senhor disse, questão de educação e ali insistência dos pais. O senhor queria falar alguma coisa? Certo, diga. Essa semana eu fui chamado para umas pessoas que eu conheço. Eu deixei de visitar hospitais, mas me convidaram para uma prima minha e um amigo meu, me chamaram para dar uma olhadinha neles lá no hospital da Unimed. Eles estavam no setor de atendimento de urgência, porque estava faltando leito na UTI e nos apartamentos para eles irem. Meu Deus. Os hospitais estão cheios
de viroses, de infecção respiratória e também da asma, do enfisema, porque as pessoas não estão se cuidando bem. Gente, bora se cuidar para curtir aquele São João com tranquilidade e alegria que todo mundo merece. Doutor Sebastião, quero agradecer imensamente a participação do senhor, de extrema importância. São João de Campina começou, o pessoal vai começar a ir para lá agora, né? Então já vai com essa informação aí para a saúde. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abraço.